Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Não vou fazer uma oraçãozinha rápida aqui para nós entrar na palavra de Deus, para Deus marcar presença em nossos meios. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou na sua presença, pedindo que o Senhor venha me ungir com o seu sangue, para que eu possa transmitir essa mensagem para o mundo inteiro ouvir e para que eles se conscientizem do que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Faça presença, meu Pai, fala na minha boca, fala no coração dos ouvintes que vão ouvir essa pregação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero fazer uma pregação, um ensinamento aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46, que é sobre a família de Jesus. Jesus estava no livro, no capítulo 2, versículo 12, versículo 40, ele estava falando sobre o milagre de Jonas. Quando os fariseus interrogavam, aí ele falou o seguinte: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus estava dando essa explicação para os ouvintes. Quando a mãe de Jesus chegou, mas os irmãos de Jesus, e aí ficaram lá fora e mandaram o recado para ele. Está aqui, ó, no capítulo 12, versículo 46, ele diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que queres falar-te. Jesus estava pregando para aquela multidão, ensinando os caminhos que devem andar. Muita gente de pé assistindo o mestre, mas a mãe dele, mas os irmãos não o acompanharam. Acho que eles pensavam que porque ela era mãe de Jesus, não do Jesus legítimo, que depois eu quero dar essa explicação outro dia sobre o Filho de Deus, o unigênito, e pelo menino que ele foi nascido do ventre de Maria, porque tem muitas pessoas aí que estão ensinando errado, não é dessa maneira. Mas vamos voltar aqui na leitura. Eles que pensavam porque ela era mãe de Jesus, os rapazes eram irmãos. Eu creio que eles pensavam: nós já estamos salvos, porque nós somos irmãos de Jesus, e a minha mãe é mãe de Jesus, não precisa nos acompanhar ele. Mas é engano, meus amados. Eu quero deixar bem claro que para nós ser irmão de Jesus, nós temos que viver como ele viveu. Embora nós não vivemos igual, mas teremos que imitar. Viver como ele viveu, andar como ele andou, que está na palavra. Não é só nós dizer que somos crentes, que estamos todo dia na igreja e que somos irmãos de Jesus. Não é bem assim não. Aquele pessoal que estava do lado de Jesus lá dentro ouvindo, ele estava prestando atenção no que o mestre estava explicando. Ele estava atento às palavras do Senhor. E a mãe dele, mas os irmãos, eles fizeram um tipo de arrogância. Não, porque nós somos irmãos de Jesus, ele vai ter que vir aqui falar com nós. Aí enviou uma pessoa lá para falar com Jesus. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que queres falar-te. Mas Jesus, olhando para a multidão, está aqui no versículo 48, eles pensavam que porque Jesus é filho de Maria, ele tinha a obrigação de deixar o que o pai enviou para ele fazer, para poder fazer sala para eles, prestar atenção a eles. Mas Jesus não tinha esse pensamento. O que Jesus respondeu? No versículo 48. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara. Ele respondeu para aquela pessoa que foi levar o recado da mãe de Jesus e do irmão de Jesus, dos irmãos de Jesus. Porém, ele respondendo disse-lhe ao que lhe falara.
quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus fez uma pergunta para aquele mensageiro. Quem era a mãe dele e quem eram os irmãos? Aqui Jesus foi explicar quem eram os irmãos dele e a mãe. E estendeu a mão, a sua mão, para o seu discípulo. Disse-lhe: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ele estendeu a mão para aquele discípulo que estava prestando atenção a ele e falou: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus foi bem claro. Então ele não levou em conta aquela mãe que criava ele e nem aqueles irmãos que andavam até criticando, porque eles criticavam Jesus. Os irmãos dele estão na Bíblia, eles criticavam Jesus, zombavam de Jesus, porque se achava que já estava salvo, e não é dessa maneira. Mas ele, estendendo a mão, mostrou para os discípulos que porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então eu quero deixar bem claro para as pessoas que para nós ser irmão de Jesus, nós temos que viver dentro da palavra. Nós temos que obedecer a Deus em primeiro lugar. Nós temos que ser sinceros em tudo. Nós temos que ser fiel a Deus por tudo que Ele mais merece. Porque muitas pessoas se julgam só porque eu sou crente, só porque eu estou na igreja todo dia. Eu oro muito, eu toco, eu canto, eu prego bonito, eu falo bonito. Ah, eu já estou salvo. Não, dessa maneira não. Nós temos um exemplo. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi lá na casa de Jessé, Samuel viu aqueles homens bonitos, homem grande, bonito, formoso. Pensou, esse é o rei. Mas não era. Quando chegou nos 6, o Espírito Santo falou que não era aqueles. Aí foi que procurou se tinha mais filho. Tem um ruivinho lá no campo, que era Davi. Quando ele chegou, aí o Espírito Santo falou para Samuel: hoje esse é o rei. Porque Samuel, você vê pela aparência, eu vejo pelo coração. É o caso aqui de Jesus. Ele via os irmãos dele pela atenção que ele estava dando na palavra. Ele estava obedecendo a palavra, ele estava engolindo a palavra. Então aquilo ali chamou a atenção deles. E para nós sermos irmãos de Jesus, nós temos que fazer isso. Porque Jesus veio para os que era dele. Está escrito aqui, João, capítulo 1. Eu vou mostrar aqui, capítulo 1, do versículo 9. Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 9 de João, que diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que vêm ao mundo. É João falando sobre Jesus Cristo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Meus amados, eu quero dizer aqui sobre essa passagem aqui, que muitos falam de Maria, mãe de Jesus. Aqui está claro, ó. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todos e todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem no seu nome. Para nós ser irmão de Jesus, nós temos que crer em Jesus Cristo. Nós temos que amar, nós temos que fazer a vontade do Pai, porque senão nós podemos ficar 1000 anos na igreja. Se vivesse 1000 anos, nós não éramos irmão de Jesus.
Porque a mãe dele e os irmãos, ele não considerou como mãe nem como irmão, porque não estava seguindo a palavra, não estava obedecendo a palavra de Deus. Então nós temos que ter essa consciência. Olha aqui embaixo, no 1 João, capítulo 1, agora aqui no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha aqui o derradeiro versículo, que diz assim, o versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui é que eu quero relatar para vocês sobre Jesus, o verdadeiro, o unigênito Filho de Deus, e o Jesus que foi nascido do ventre de Maria. Está aqui a diferença. Agora eu quero soltar um ensinamento sobre, começar lá de Mateus 2. Porque está escrito aqui, e o verbo se fez carne. O verbo que se fez carne é aquele menino que foi nascido de Maria, pelo poder do Espírito Santo, se fez carne. E habitou entre nós. Preste bem atenção. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora aqui a diferença. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O unigênito, a glória que nós vimos nesse menino, é como a glória do Filho de Deus, verdadeiro unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, o povo deu 3 pais para Jesus. Eu fico pensando, muitos pastores, muitos pregadores não explicam. Porque uns falam, Jesus filho de Davi. Outro fala, Jesus é o filho do carpinteiro. E o pai, Jeová? Jesus falou, aqui na frente, ó, no capítulo 17 de João, quando ele foi para voltar para o Pai, olha o que Jesus falou. Vê que ele não era o verdadeiro que saiu do ventre de Maria. Agora eu quero dar uma explicação sobre isso. Olha o que ele falou no versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Está vendo aí, irmão? Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Será que Maria é mais velha do que o mundo? Porque aqui está falando claro. Será que ela é mais velha do que o mundo para ser mãe de Jesus? Temos que conscientizar. Então, irmão, mas depois a gente vai ver isso aí. Eu vou soltar mais pregação, porque não pode fazer muita coisa. Então, eu quero dizer para os irmãos, aqueles que não têm ainda o conhecimento verdadeiro, que entram na palavra de Deus, busca de Deus, ora às madrugadas, chora, pede ao Senhor. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus, né? Que a Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios também, parece que é capítulo 3, versículo que eu não estou lembrado agora, diz assim, que a sabedoria do mundo para Deus é loucura. Jesus falou, deixou escrito, que o crente verdadeiro ele tem que ter a mente de Cristo, a mente dele, pensar nas coisas do céu, buscar do alto, não da terra. Então nós temos que buscar de Deus sabedoria, para Deus nos dar o discernimento, porque, olha, o escritor, eu tento obedecer a palavra de Deus, porque ela é sagrada, é verdadeira, mas nós temos que ver que o escritor ele erra muito também. Só nessa parte de dizer que Jesus é filho de Davi, tem uma parte aqui na Bíblia que fala, como que Jesus é filho de Davi? Se o próprio Davi chama Jesus do meu Senhor, né? Como é que ele é filho de Davi? Aí não é filho do carpinteiro. Eu já vi pregador, pastor falar em cima do púlpito. Jesus é filho do carpinteiro, José Carpinteiro.
Não pode uma coisa dessa. E ele desceu do céu, ele falou no capítulo em João, parece que é 15:16, uma coisa assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus verdadeiro, então olha, eu vou explicar direitinho, que agora não dá tempo. Aí tem a diferença, tem uma parte da Bíblia que fala que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Está a diferença dos dois. No capítulo 1, no capítulo 2 de Mateus, vocês vão ler o versículo que eu não estou lembrado. Começa do primeiro versículo, vocês vão achar onde Maria recebeu o anjo, que ele falou: Maria, de você vai nascer uma criança, um menino, pelo poder do Espírito Santo, e porás o nome dele de Jesus. Não falou Jesus vai nascer do teu ventre, falou vai nascer um menino. E pôs o nome nele de Jesus, que esse é o Salvador do mundo. Vocês vão ler depois e vão meditar, irmão. Eu vou parar porque não pode pregar muito, que fica muito extenso. Mas que Jesus abençoe todos vocês que vê esse vídeo, que vocês passam para frente e meditam na palavra de Deus, aonde eu li aqui, ó, no capítulo 12 de Mateus, no versículo 46, vocês meditam na família de Jesus e pelo que eu falei, que vocês vão achar o seguimento. Que não é só dizer que é crente, que é irmão de Jesus, não, é diferente. Nós temos que ter a consciência que nós temos que seguir o Mestre, para nós poder ser irmão dele. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus Cristo e fica tudo na paz do Senhor Jesus. E muito obrigado. Pronto.